Oi, gente. Nós estamos aqui no dia de finados, 2 de novembro, e nós vamos refletir sobre o significado dessa data. É um feriado dedicado aos finados, como diz no folheto, né? Comemoração de todos os fiéis defuntos, tá? E não é dia santo, não é dia de missa obrigatória, mas o católico deve ir à missa, né? Então, repetindo, não é um dia santo de guarda, né? Se a pessoa faltar à missa, ela não está cometendo pecado, né? Se a pessoa falta à missa no domingo ou num dia santo, né? Dias santos, Corpus Christi, Natal, dia 1º de janeiro, que é a solenidade da Santa Mãe de Deus, dia 8 de dezembro, cuidado, está chegando 8 de dezembro, que normalmente não é feriado, esse ano cai no sábado, graças a Deus, mas normalmente não é feriado e é dia santo, dia da Imaculada Conceição, né? Esses dias são dias santos. A gente não pode faltar à missa, né? O dia de finados, ele não é um dia santo, assim como o dia de Nossa Senhora Aparecida não é dia santo, tá? Não é dia de preceito, né? Não é o dia que você é obrigado a ir à missa. Então, se você faltar à missa nesses dias, não é pecado. Se faltar à missa nos outros dias santos, aí você comete o pecado, né? Contra o mandamento, o segundo mandamento, né? Não guarda, o terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos, tá? Mas o dia de finados é um dia que você deve ir à missa, ou pelo menos deve fazer uma oração pelas almas do purgatório, né, pelos mortos. Nós vamos dar uma olhadinha nas leituras da missa do dia de finados, mas também nós temos que esclarecer que o dia de finados, ele é para a gente rezar para as almas do purgatório, principalmente as almas que dos nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos e aqueles também que nós estamos rezando, que nós não conhecemos nem nada, né? Que a gente não sabe se já chegou na presença de Deus, podem estar no purgatório, né? Qual a importância de rezar pelas almas do purgatório? É que essas almas, elas diminuem o sofrimento deles. O sofrimento no purgatório é muito grande. Provavelmente todos nós vamos passar pelo purgatório. É muito difícil uma pessoa morrer e ir direto para o céu. O que diminui o nosso tempo de purgatório, né? Que o purgatório é um lugar onde a gente fica para poder lavar as manchas das consequências dos nossos pecados. Então a gente cometeu um pecado, se arrependeu, confessou, né? Ou então um pecado venial, que é o que é mais leve, a gente pediu perdão lá na missa, no ato penitencial, que é ali que se pede perdão dos pecados veniais. Os pecados mortais, a gente só consegue o perdão através da confissão, não existe outra maneira, mas confissão com arrependimento. Mas a consequência do pecado, ela fica, permanece. É uma coisa que fica na nossa alma. E como é uma coisa que fica na nossa alma, uma coisa invisível, essa consequência do pecado, ela só pode ser lavada de duas maneiras. Ou lá no purgatório, depois que a gente morrer, ou aqui, realizando algumas das 14 obras de misericórdia. Que depois nós vamos falar, já publiquei várias vezes lá na página do grupo, no Facebook, quais são as 14 obras de misericórdia, né? Uma das obras de misericórdia é rezar pelos mortos, rezar pelas almas do purgatório, né? Outra obra de misericórdia é você participar de um velório de enterro. É uma obra de misericórdia. Então essas obras, elas vão diminuindo o nosso tempo de purgatório, porque elas vão lavando e limpando a nossa alma das consequências dos nossos pecados, das manchas deixadas pelos nossos pecados, tá? Repito, manchas que não conseguem ser limpas nem com confissão. Vão ser limpas com essas ações dessas obras ou com o nosso tempo de purgatório, tá? Então é muito importante rezar pelas almas do purgatório, rezar pelas almas das pessoas que faleceram nesse dia de finados. E aqui a gente abre um parênteses. Ontem, véspera de finados, né, dia 1º de novembro, foi dia de Todos os Santos.
que muitas pessoas pensam que é o dia onde a gente comemora todos os santos que nós conhecemos, né? São Judas Tadeu, São Sebastião, Santo Antônio, e não é nada disso. É o dia que nós comemoramos justamente os santos que nós não conhecemos. Quem são os santos que nós não conhecemos? São aquelas pessoas que já estão na presença de Deus no céu, tá? Seja quem for, pode ser seu parente, tá? Ele é santo porque está na presença de Deus. Por quê? Porque só chega na presença de Deus quem é santo. Então todos nós vamos ser santificados, vamos virar santos, tá? Não santo canonizado, mas é porque diante da presença de Deus não pode ter uma alma que não seja santa. Por isso que essa alma tem que ser lavada no purgatório, tem que ser purificada no purgatório das manchas que ela tem na alma, das consequências do pecado, tá? Então essa alma, ela só chega na presença de Deus santa. Quando ela chega na presença de Deus, ela é santa. Ela já teve as manchas lavadas. Então todo mundo que está na presença de Deus, já no reino dos céus, no paraíso, é santo. São essas pessoas que nós comemoramos no dia 1º de novembro. Todos os santos que não são canonizados, que não têm imagem, que nós não conhecemos. Todo mundo que já está diante de Deus. É dia de todos os santos. Por que a gente comemora isso? Porque existe uma coisa chamada a comunhão dos santos, que é a unidade da igreja. A igreja, ela, misticamente, ela é unida, né? Tá todo mundo junto, né? Os que já foram, os que estão aqui, então é uma coisa só. É a igreja somos nós. Aí no dia seguinte, que é o 2 de novembro, a gente comemora os finados, que seria o momento da gente rezar pelas almas, principalmente as que não são santas ainda, que ainda estão no purgatório. Entendeu? Porque se ainda está no purgatório, ainda não está na presença de Deus. E aí não são ainda santos, tá? Vamos analisar o porquê e quais são as livros finados. Começa com o livro de Isaías já dizendo: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Que é isso? Já é uma palavra de consolo. A gente não deve perder as esperanças quando morre um parente, quando a gente perde alguém. Olha o que já diz o livro da sabedoria, a leitura de Atos, né? A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo é considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma inscrição, mas eles estão em paz. Olha uma via, essa palavra, né? Mas eles estão em paz. Quer dizer, logicamente, aquelas que já atingiram a presença de Deus, não estão mais no purgatório, né? Então, está falando justamente disso. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Aqui a gente pode considerar essas provas, essas correções, já os sofrimentos que a gente passa nessa vida e no purgatório. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo com centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Isso já é o reino, que o reino de Deus terá das coisas, né? Terá dessa divisão de governo, onde os justos, os mais justos, os mais santificados, governarão junto com Deus. Tem uma história mais ou menos assim. Os que nele confiam compreenderão a verdade, os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus reis. Né? Tudo falando do reino dos céus, da vida depois da morte. Segunda leitura, Apocalipse. Aí
é muito importante. Eu, João, vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso é o paraíso. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu e junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma forte voz que dizia, Sailona dizia, esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. A vida eterna, a vida no paraíso, a vida no reino de Deus. O vencedor, quem é o vencedor? Aquele que passou pelo sofrimento desse mundo, passou pela tribulação, obedeceu a palavra de Deus, né? Fez a vontade do Senhor. Evangelho. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. É Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a vida, não tem morte. A nossa morte é só uma passagem, porque nossa vida não termina mais. Agora, nós precisamos ser vencedores, como Deus falou ali, né? Fazendo a vontade dele, vivendo o Evangelho, nós seremos vencedores, alcançaremos, como São Paulo diz, aquela coroa, seremos coroados, né? E viveremos a vida eterna no céu. Com todas essas riquezas, com todos esses bens que Deus está falando ali, né? Eu mesmo darei da fonte da água viva quem tiver sede, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, tudo isso a gente reflete no dia de hoje, porque o cristão pode ficar entristecido com a morte, tem que entender que a morte é uma passagem para a vida eterna. E que enquanto nós devemos rezar pelos mortos, pelos que estão no purgatório, porque eles precisam das nossas orações para passar para o céu. Você pode se confessar nesse período agora, do dia 1º até o dia 8, comungar nesses dias e fazer a oração do credo e rezar nas intenções do Santo Papa. Se você fizer isso em um desses dias desse período, de 1º de novembro até 8 de novembro, ou se fizer sempre, né, todos os dias mais de uma vez, você ganha uma indulgência. O que é isso? É a graça de poder dedicar essas orações, né, a uma alma, e essa alma, se estiver no purgatório, ela passa para o céu. Ou você pode ter essa graça para você, para quando você morrer, você receber essa graça de não ficar no purgatório, de passar para o céu. Isso chama-se indulgência plenária. Tá bom? Então essa é a reflexão hoje sobre o dia de finados, né? Também sobre todos os santos, tá? No folheto de domingo vai vir a festa de todos os santos, porque no Brasil
a CNBB conseguiu que essa festa fosse movida para o domingo seguinte, em vez de ser comemorada no dia 1º de novembro, senão 1º de novembro ia ter que ser feriado e dia santo, como é no mundo, tá? Aqui no Brasil não é comemorado no domingo seguinte, tá bom? Então a paz de Jesus